O artigo 133 da Constituição Federal estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. O artigo 134 diz que a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso 74. Embora a atuação do advogado para com seu cliente diga respeito a um interesse privado, esta atuação tem por finalidade a realização da justiça, que é um interesse social. Daí, o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.906/94 estatui que no Ministério Privado o advogado presta serviço público e exerce sua função. No caso da advocacia, o seu exercício no Brasil é privativo dos que se inscrevem nos quadros de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo, portanto, nulos os atos praticados por quem não é inscrito na corporação, consoante estampam os artigos 3º e 4º da Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia e da OAB. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Para que a função social da advocacia seja alcançada em toda sua plenitude, a sociedade assegura aos advogados um rol de direitos e prerrogativas profissionais, as quais darão a estes profissionais a necessária independência e inviolabilidade. No entanto, o mesmo interesse público que motiva a concessão de direitos e prerrogativas legais aos advogados exige que a atuação destes profissionais se faça com rigorosa observância de preceitos ético-disciplinares. O artigo 31 do Estatuto da Advocacia diz que o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Dispondo o artigo 33 que o advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Reconhecidamente, a Ordem dos Advogados é uma instituição de classe que age com rigor contra os que se afastam dos preceitos ético-disciplinares, não tendo lugar qualquer corporativismo. E a Ordem atua desta forma, não apenas em razão da cobrança pela sociedade, mas porque assim exigem os próprios advogados, que extraem de uma conduta digna apresentada pela classe legitimação moral para cobrar de todos, em especial das autoridades, o incondicional respeito aos direitos e prerrogativas que a lei confere à advocacia. Direito e Justiça em Foco, hoje, recebe um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. E é uma honra para nós. Por isso, então, que nós vamos dedicar este programa à Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, no nome de Luiz Flávio Borges Durso, eminente presidente da secção de São Paulo. Eu estou encantado porque a advocacia, a nobre classe dos advogados,
hoje está aqui representada por um grande advogado, um advogado excelente, um advogado que só faz com que a advocacia criminal seja mais elegante, mais pomposa e, inclusive, mais atual pelos estudos que ele faz. O nome dele é Otávio Augusto Rossi Vieira. O doutor Otávio é um advogado criminalista exemplar. Exemplar porque estuda, faz sustentações orais, representa seus clientes, as pessoas que o contratam, não é? Porque eu acho que a advocacia criminal, o advogado criminal não tem cliente, tem pessoas que o contratam. Representa essas pessoas com bastante dignidade. Como vai, Otávio Augusto Rossi Vieira? Eu vou bem, muito obrigado. A honra é minha de participar do seu programa. Estou muito feliz em revê-lo e à disposição. O que eu souber responder, evidentemente, estou aqui para isso. Você sabe muito. Eu, inclusive, vou dizer quem é, vou dizer mais ainda sobre Otávio Augusto Rossi Vieira. Ele é conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado criminalista, pós-graduado pela Universidade de Mackenzie, conselheiro do Provita do Estado de São Paulo, que é proteção à testemunha. E sobre esse tema nós vamos conversar bastante, não é verdade? Vamos conversar. Você já pode começar por aí. O que significa o Provita? O Provita é uma organização do Estado de São Paulo que protege as testemunhas. Infelizmente é desconhecido pelo público em geral, mas temos muito trabalho lá. Então, através de uma lei federal, o Estado de São Paulo organizou como proceder para a proteção às testemunhas. Testemunhas e vítimas, né, que geralmente estão envolvidas em crimes. E é muito importante que o governo do Estado de São Paulo tem feito um trabalho bastante eficiente nessa parte. O custo é bastante alto e as pessoas que são protegidas têm que mudar o nome, tem que mudar o endereço, tem que mudar as profissões. Então, muitas vezes você transforma um personagem em um outro personagem conforme a lei determina. Certo. Então, eu faço parte do Conselho do Provita do Estado de São Paulo com bastante orgulho. O trabalho também é muito trabalho, porque temos que examinar caso por caso. Porque, infelizmente, também existem aquelas pretensas vítimas que não são vítimas coisa nenhuma. Certo. E Se fingem de vítima só para... Porque há uma remuneração também para essas vítimas. O Estado de São Paulo acolhe essas vítimas e essas testemunhas, e acolhe muito bem, não é? E transforma essa pessoa numa outra pessoa. Então, o trabalho não só dos conselheiros, mas como de toda a equipe técnica, é bastante trabalhoso. Mas é uma organização que tem funcionado muito bem. Muito bem, para que o telespectador se situe nesta imagem que nós estamos colocando a respeito da testemunha, da segurança da testemunha, então quer dizer que é mais ou menos igual àquela que nós vemos no cinema. Proteção à testemunha, proteção à vítima, que eles são obrigados a mudar de nome, inclusive os familiares também, e se escondem em algum lugar. Vamos colocar dessa forma? É isso mesmo. É muito parecido com o filme mesmo. E esse esconderijo, muitas vezes, são locações em outros estados. O Provita tem um convênio com outros estados, com provitas de outros estados, e há trocas. Então, quando uma testemunha ela é muito perseguida, em casos, por exemplo, de policiais militares, maus policiais militares, que matam, que perseguem, não é? E alguém os denuncia, então você tem essas milícias, né? Essa parte podre da polícia. Então você... Infelizmente é pequena, né? Felizmente é pequena, mas que existe e que são bem organizados também. Claro. Então, pela organização e pela sabedoria de como chegar na pessoa, muitas vezes esses policiais conseguem identificar essas testemunhas, né, essas vítimas, e vão lá realmente para matá-los. Né?
Então, essas pessoas precisam realmente da proteção do Estado. Para torná-los queima de arquivo. Queima né? de arquivo, exatamente. Exatamente. Então, nós tivemos um caso recente em Guarulhos, e tem funcionado muito bem, porque, primeiro, a testemunha e a vítima, ela precisa querer essa proteção. Né? O Estado não obriga ninguém, ela precisa querer a proteção. Em troca, o que ela nos dá? Ela nos dá a verdade sobre os fatos. É isso. Então, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, o próprio juiz da comarca, porque, infelizmente, às vezes, juízes de comarcas distantes nem sabem que existe é muito sigiloso, essa proteção. Né? Exatamente. Então, basta que o juiz peça para o governo do Estado de São Paulo essa proteção e cada conselheiro, então, vai analisar se é possível ou não, para aquele caso específico, esse tipo de proteção. Então, é muito parecido, sim, com os filmes. Né? É tão parecido com os filmes que, e é esse o nosso trabalho, dos conselheiros, porque essa testemunha e essa vítima, elas não podem, muitas vezes, às vezes elas se esquecem que mudaram a sua personalidade, né? E querem visitar um parente próximo. E nós proibimos isso. Claro. Né? Nós não deixamos isso acontecer. E muitas dessas vítimas, então, elas querem abandonar o programa por causa disso. Porque querem, enfim, rever os amigos e os próprios familiares. E então a gente faz todo um exame, né, de conduta dessas pessoas que estão no programa para que evitem esse tipo de situação. Mas no curso desta programação, vamos chamar assim, há testemunhas ou vítimas que querem abandonar o... Sim, exatamente, porque quando uma testemunha e uma vítima abandona a sua personalidade, o seu ser, vamos dizer assim, eu vou até mais além, o seu espírito, porque até o espírito ele deve abandonar. Porque se ele frequenta uma congregação, se ele frequenta uma igreja, ele vai ter que deixar de frequentar aquela igreja, vai ter que mudar completamente a sua vida. E muitas dessas pessoas conseguem durante o primeiro mês, durante o segundo mês, e os processos penais, eles são longos. Então, muitas dessas pessoas não têm paciência para aguardar a sua oitiva num processo penal, que às vezes demora 6 meses, 7 meses, e não aguenta e quer abandonar o programa. E aí nós avaliamos novamente o rigor que nós temos com isso, né? Nós analisamos se realmente vale a pena essa pessoa abandonar ou não o programa. Mas essa pessoa, para ficar no programa, ela tem que corresponder a uma série de regramentos, né, para que ela não seja descoberta. Muito bem. Está percebendo, o telespectador, o interesse que este programa tem em levar a você este conhecimento, dar a você esta informação verdadeira. Então, por isso é que nós trouxemos aqui, para falar de prerrogativas também da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Otávio, para que ele pudesse explicar desta maneira tão simples, mas que é muito complicado, porque o sigilo da proteção é bastante eficaz e lógico, e bastante sigiloso. A redundância vale a pena nesse momento. Não é verdade, doutor Otávio? Não, sem dúvida nenhuma. O sigilo é peça fundamental nesse programa. E é importante a participação no seu programa, justamente para colocar que esse tipo de organização existe no Brasil e existe no Estado de São Paulo. E tem funcionado muito bem. É muito difícil você ter uma denúncia contra esse programa, que o programa não funciona, que o programa é ruim, que não se trata de nada disso. É muito difícil. Eu nunca vi nenhuma. Porque não se dá muita publicidade. Porque não se dá muita publicidade também. Também, né? Também não se dá Mas muita publicidade. Mas é importante eu estar aqui falando sobre o programa, porque existe. E falando para os colegas advogados, né? Para os promotores públicos e para os juízes em geral, porque muitos sabem que existe a lei
da proteção à testemunha. Uhum. Mas não sabem que existe o programa efetivamente funcionando. Testemunha e vítimas. E vítimas. Porque eu sempre dei uma conotação de preocupação no sentido da vítima. Fala-se muito, protege-se muito os direitos humanos daqueles que cometem uma infração penal bastante grave. Mas a coitadinha da vítima fica, às vezes, sem nenhuma evidência. É verdade. Por que sem nenhuma evidência se é a vítima que nós temos que proteger? Se é a vítima que tem que ser naturalmente colocada num ponto importante do processo penal. Sim, E até porque a vítima também merece, né, Claro, o direito humano. Né? claro, o direito Os humano. direitos humanos. A proteção dos direitos humanos, Sim. no meu modo de ver, é naturalmente dirigida à vítima. E não àqueles que cometem infração penal. Por quê? Por acaso nós estamos vivendo num regime totalitário? Não. Nós estamos vivendo num regime democrático. Não sei, me parece que é por aí, doutor Otávio. Eu entendo por aí também, e é importante falar sobre esse assunto também de direitos humanos, porque a minha visão de direitos humanos, e eu faço parte também da nossa comissão Muito bem. de direitos humanos, proteção aos direitos humanos, lá da Ordem dos Advogados do Brasil, a minha visão quanto ao bandido em si, é que esse bandido em si, ele tenha direito a uma defesa plena. É isso. Bom, isso é. Não é que ele tenha direito de... enfim, às vezes há uma má interpretação, né, de direitos humanos com relação ao bandido. Porque é aquilo que o senhor acabou de falar, né? Não estamos num regime totalitário. Então, Claro. ainda não dá, né? Ainda não dá, pode ser que um dia dê, para se colocar o bandido em praça pública e, né, se atirar a pedra no bandido ou metralhar o bandido. E parece que isso acontece em Cuba, né, em países mais... Bom, mas espera um pouquinho. Mas por enquanto aqui no Brasil ainda não temos essa modalidade. Então, nesse sentido, é que eu vejo a proteção do bandido. A polícia prende, tem que prender, levar para o distrito policial e a autoridade policial elaborar o flagrante e colocá-lo numa cadeia. É isso, ponto final. À disposição do À disposição da justiça. E numa cadeia, que seja uma cadeia, já que ele está preso pelo Estado, seja uma cadeia em que ele possa sobreviver. É nesse sentido que eu vejo. É evidente que quanto à vítima, num outro sentido, né, de proteção. Mas eu entendo o seu raciocínio e muito mais o raciocínio da população. Por isso que é bom a gente explicar isso. Não, porque né? a população às vezes, ela não está bem ligada ou informada no tocante à soltura, à liberdade de alguém que cometeu um crime bastante grave. Então, nós temos que informar ao telespectador que o juiz cumpre a lei. Somente isso. Nada mais do que isso. Ele não pode legislar, não é? E soltar e não soltar. Se a lei pede para soltar aquele indivíduo que cometeu um crime grave, é óbvio que ele é obrigado a soltar. Obrigado a dar liberdade a ele, porque a lei pede. E a polícia também cumpre a lei. Cumpre a lei também. A polícia tem o dever de prender, De prender, claro. e não de matá-lo. Claro né? que não, Tem o dever pelo de- amor de só Deus. de matar, Não, se pelo amor. quando houver aí uma resistência. Isso somente em países não é verdade? não é? Então, é nesse sentido que... E é importante essa defesa, não pelo bandido propriamente em si, mas para que alguém como nós não sejamos confundidos com um bandido, e às vezes acontece. Porque Às vezes acontece. o advogado né? criminalista, ele é uma profissão que está situada num terreno bastante árido, porque todos pensam o seguinte: aquele advogado, por que ele está defendendo esse homem que cometeu um crime hediondo? Porque é um imperativo legal. A Constituição, não é, doutor? E porque o Otávio? advogado não é juiz. É. O advogado não é Não. juiz. A função do advogado é defender o acusado. Claro. Eu não sou juiz. Por isso que muitas vezes
O próprio advogado orienta o seu constituído a não falar nada. Agora é obrigado. Antigamente Não é não. verdade? Mas atualmente é obrigação do advogado, antes dele falar com o juiz, do interrogatório, do primeiro interrogatório, Sim. ele é obrigado, o advogado é obrigado a orientá-lo. Está na lei. Eu vejo dessa forma. Quem vai fazer justiça é o juiz. É claro. Veja, claro, o juiz fará justiça diante do quê? Dos fatos e das circunstâncias que envolvem esses fatos. Não é? Exatamente. Mas é necessário que o acusado sempre tenha um advogado. Então é nesse sentido que eu desenvolvo essa parte de direitos humanos, né? Tão mal compreendida, infelizmente. Vocês perceberam, caríssimos telespectadores, o que o doutor Otávio acabou de dizer? É necessário que as pessoas tenham advogado. Não é só aquelas que necessitam porque cometeram uma infração penal. Não, isso genericamente. Eu sempre digo aqui nesse programa, viu, doutor Otávio, que todos têm obrigação de ter um advogado para consultar. Um advogado, se for ou um contador para outros, para a questão administrativa, mas o advogado é necessário. Eu acho que o advogado é fundamental. Fundamental. É fundamental. Outro dia, eu participei de uma discussão sobre o diploma do jornalista. Se o jornalista tem que ter diploma ou não, se ele pode exercer a profissão sem o diploma, sem cursar uma faculdade. E aí veio alguém que disse, não, mas nos Estados Unidos a pessoa pode se defender sem advogado. E me perguntaram, como você vê isso? Primeiro, eu não tenho receio nenhum em que a própria pessoa se defenda. Até porque a autodefesa é sempre da pessoa. O advogado é um técnico. Mas eu acho que eu, pessoalmente, ficaria muito mais confortável se eu tivesse um advogado para me defender. Até porque eu, como advogado, se precisar de um advogado, pode ter certeza que eu vou procurar um advogado. Então, eu não vejo problema nenhum em que o indivíduo possa se autodefender, que, enfim, por hipótese, pudesse ir ao judiciário pleitear as coisas, mas eu vejo que a especialização, né? Até o advogado ele se especializa, né? É uma formação de 5 anos, mais 3 de pós-graduação, mas ele vai lá e se especializa numa matéria específica, né? Então, no meu caso, me especializei na parte processual penal e muitas vezes no escritório aparecem outras causas, né? Causas trabalhistas, causas administrativas. Eu prefiro não fazê-las, porque a especialidade... Você indica algum colega, claro. Mas não tenho, mas eu respondi a essa pessoa que eu não teria problema nenhum no sentido de admitir que cada um pudesse se defender. Mas defendo que o advogado é extremamente necessário. Muito bem. Lógico, você é um excelente advogado criminalista e você encontra esse é o respaldo que você dá, não é, àqueles que, afinal de contas, lhe procuram. Eu acredito que você indica um colega seu e você prefere não atuar. Sim. É o melhor caminho. Porque é a especialidade. E voltando e retornando ao fato, não é, da defesa em causa própria, eu também recrimino. Porque ninguém se defende bem em causa própria. É verdade. Há necessidade de que um advogado o faça. Um advogado que está longe daquela emoção. Da emoção. Porque a emoção é que prejudica a defesa. Muito. Pode ser um grande advogado, mas será um péssimo advogado em causa própria. Porque até o advogado precisa se conter nas emoções. Claro. Porque não é simples assim. Você recebe uma causa e você não tem sentimentos pelaquela causa. Você tem o sentimento pelaquela causa, claro. Mas é aquilo que eu disse agora no início. Eu não sou o juiz. Eu não tenho que fazer justiça.
Quem faz justiça é o juiz, eu sou o advogado. Então vamos nos afastar aqui das emoções e vamos defender. Você leva o fato à jurisdição para apreciação de um magistrado. Agora, o magistrado, ele naturalmente, diante das circunstâncias, ele vai proferir a sua decisão. Bem, doutor Otávio, eu vou chamar um pequeno intervalo, tá? E depois então nós vamos retornar e no segundo bloco nós vamos continuar com esta agradabilíssima conversa. Você aguarde que logo, logo nós estaremos de volta. Até já. Bem, ao retornarmos, eu então já pergunto ao meu querido amigo, doutor Otávio, e as prerrogativas dos advogados? Como é que andam? Qual é o conceito dessas prerrogativas? A prerrogativa do advogado é um conjunto de garantia e direito do advogado para poder defender o seu constituinte. Muito bem. É isso, é simples. Está no estatuto, está escrito no estatuto da Ordem dos Advogados e em outras leis. O simples fato de eu poder examinar um inquérito policial, infelizmente, tem que estar escrito na lei. É uma garantia do advogado. Por que eu digo infelizmente? Porque muitas autoridades policiais ainda entendem que o inquérito policial é sigiloso. Não é inclusive para o advogado. Então, não deixam o advogado ter visto o inquérito policial. Aí o advogado faz o quê? Para não brigar, um advogado elegante, para não brigar com a autoridade policial, ele então impetra uma medida constitucional de habeas corpus e vai ao estatuto da OAB, pega a lei, e essa prerrogativa, nós temos lá o artigo 7º, vários incisos, é fundamental que, para quem vai prestar concurso na Ordem dos Advogados do Brasil, estude o Estatuto da Advocacia e exige ao juiz que possa ver esse inquérito policial. Então, isso é um exemplo simples, mas que muitas vezes tem acontecido. A outra prerrogativa fundamental é o advogado avistar-se com o seu cliente quando esse cliente está preso, reservadamente. Mas, infelizmente, os presídios, pelo menos aqui da capital do estado de São Paulo, que melhoraram bastante, diga-se de passagem, melhoraram bastante, mas ainda está faltando aquela sala reservada para que o advogado possa entrevistar o seu cliente. Porque nós temos um problema hoje, e vamos lá no começo da conversa, parece filme mesmo, que é o telefone. Então, o presidiário fica do outro lado, o advogado desse lado, com um vidro dessa grossura, e só se ouve através do telefone. E a prerrogativa do advogado é justamente a conversa reservada. Na medida que eu tenho um interfone, um telefone, eu não tenho essa reserva com o meu cliente. Eu não sei se eu estou sendo gravado ou não. E olha, eu já vi isso. Já vi e escrevi, porque faço parte da nossa comissão, essa sagrada comissão de prerrogativas, que é defender o outro colega. Eu já vi em presídio câmera de vídeo no parlatório. Muito feio, muito feio. Então, assim, você tira essa reserva, esse momento sagrado que é conversar com o seu cliente. Então, isso é prerrogativa, é mas, garantir
que Sim. o advogado possa exercer a advocacia com absoluta independência e tranquilidade. O senhor está dando um depoimento muito grave, sabia? Muito grave. Veja, telespectador, nós estamos o nosso país é Estado de Direito Democrático. Esse é o norte, não é? E de repente ele me diz que enquanto está se entrevistando com o seu cliente, Isso sendo filmado. ele encontra uma câmera vigiando aquela conversa. Exatamente. Não pode, é lei, eu sei que é lei. E a magistratura conhece e sabe muito bem, o juiz conhece e sabe que que o advogado tem o réu tem o direito de conversar com o advogado sigilosamente. Sigilosamente, exatamente. E de repente E tem até uma situação cômica, é, porque muito desses parlatórios, desses telefones, não tem a manutenção devida. Então não estou nem dizendo que estão grampeando. mas quando o senhor reclama, por exemplo, o que acontece? E, olha, não acontece nada, infelizmente. Infelizmente. O senhor reclama. Não só eu, mas como centenas de outros advogados. Centenas de outros advogados. Por isso a importância de um programa como esse, para colocar para a população que o advogado tem esse problema. Mas Otávio, eu quero que bandido se lixe. Não é Mas assim. não é por aí, porque amanhã, um dos seus, ou você mesmo, pode ser pego por engano, como acontece, como já vi várias vezes acontecer. É verdade. Não é? E ser colocado numa cadeia. Mas o cômico dessa Me história... aconteceu recentemente, Recentemente. no ano passado. Mas Um rapaz que foi identificado por ter cometido um assalto e, na realidade, ele não era assaltante, estava trabalhando. Exatamente. E foi pego por engano. E Não é? graças a um advogado é que se livrou solto. Não é verdade? Agora, o Não, cômico, graças a um programa de televisão. um programa de televisão. É verdade. Um programa É de verdade. televisão É verdade. que levou ao ar essa É verdade. injustiça. É verdade. Não é? É verdade. E aí, então, resolveram verificar o caso. Por isso que é importante a mídia. os A mídia, programas de televisão. claro. Agora, o cômico dessa história é que muitos desses telefones, o aparelho, não tem manutenção. Então, não funcionam. Então, o que acontece? O advogado tem que gritar com o acusado. Existe um vidro dessa largura, que só gritando você consegue... Aí, então, ocorre um vazamento de ideias. Não, com os outros colegas advogados. Claro, porque vazamento de ideias. você tem um parlatório com vários advogados e com vários presos. Então, é justamente por isso que existe essa lei escrita no Estatuto da Advocacia que exige isso, que o advogado tenha essa... Estamos trabalhando bastante nesse ponto. E, infelizmente, os advogados têm tido um outro problema sério nos presídios e agora, infelizmente, na entrada dos fóruns também. Mas já estamos conversando, que é a revista pessoal do advogado. Eu acho o seguinte, existe advogado picareta? Existe. Não vamos dizer que não. Como em qualquer outra profissão, existe. Mas nós temos que fazer um cálculo por cima, né? Não por baixo. Então, assim, o advogado tirar o cinto da calça para entrar no presídio, eu realmente não vejo o porquê acontece isso. Outro dia uma advogada teve que tirar o sutiã porque apitou na máquina. Né? E ela não, se ela não tirasse o sutiã, ela não falava com o preso. Então ela teve que tirar o sutiã. É absurdo isso. Absurdo, tem que tirar o cinto da calça. Outro dia uma advogada tinha uma calça cujo cinto era preso à própria calça. Ela teve que cortar com a tesoura esse cinto. Então, são essas pequenas situações que vão desagradando a advocacia com esses pequenos desrespeitos. O advogado está indo lá trabalhar, né? Ninguém está indo lá para levar droga, ninguém está indo lá para levar celular. Doutor Otávio, mas teve um advogado lá, não sei aonde, que levou um celular. É um caso isolado. É um caso isolado. Não é, não é mais fácil revistar o preso, então? Claro. Depois que ele... Então, são medidas simples
Olha aí, uma ideia. que a gente está tentando colocar... Olha aí uma ideia. na- Autoridades constituídas, olha aqui a ideia. Revistar o preso depois que ocorrer, não é, esta visita do advogado no presídio. Olha aí, reviste o preso, não o advogado. Porque eu acho que é um insulto, sim. Também eu concordo com o senhor, doutor Otávio, porque a Constituição diz uma coisa e a prática é outra. Aliás, ultimamente, nesse país, as pessoas estão falando coisas, estão mostrando imagens que não são verídicas. Dizem coisas e fazem diferente. E esse artigo 133 da Constituição? Será que nós não temos que dizer que ele é bom, que ele é certo? Eu vou ler. O artigo 133 da Constituição Federal estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Aí vem a vírgula. Vírgula, nos limites da lei. O que o senhor acha? É para que garanta ao advogado a independência dele no exercício das suas funções, como por exemplo, eu aqui não estou lançando nenhum tipo de revolução e rebeldia. Eu estou falando o que eu faço quando eu entro num fórum. Hoje, os fóruns do Estado de São Paulo e da Justiça Federal, pior ainda, o indivíduo, o advogado, é obrigado a abrir a sua pasta de entrada. É obrigado a retirar, é pior do que entrar num banco hoje. Então, estou falando de mim, não estou propondo nenhuma rebeldia para os meus colegas. Eu acho que esse tipo de revista ao advogado, no meu ponto de vista, é muito constrangedor. Não porque, Otávio, mas quase que mataram uma juíza aí outro dia, entraram no fórum armados e não sei o quê, mas não era um advogado. E uma outra situação, o advogado ele está indo no fórum para trabalhar, para exercer a sua profissão. Então o que eu faço é o seguinte, eu não me submeto a esse tipo de revista através de um sujeito terceirizado, ou seja, um sujeito que foi contratado pela segurança do fórum para me revistar. Uhum. Então eu digo o seguinte, o senhor, por favor, tenha a gentileza de chamar o policial militar, ou o senhor, por favor, o senhor tem a gentileza de chamar a Polícia Federal, no caso da Justiça Federal, porque a Justiça Federal é pior ainda. Você não entra hoje se não abrir as suas pastas. Não é o fato de abrir a pasta, mas é constrangedor. Por que constrangedor? Porque o promotor público e o juiz não têm esse mesmo tratamento. E aí é importante esse artigo 133, porque eu posso ali, não em tom de exaltamento, mas às vezes ofender alguém. Eu não vou abrir essa mala por causa disso, porque o senhor não tem autoridade para isso. E aquela pessoa, ela recepciona aquilo como uma ofensa. Como não tenho competência para isso? Eu não sou competente para isso? Então, esse artigo 33 é bom para isso, para a gente poder falar o que a gente acha no momento oportuno dentro do exercício da nossa profissão. É verdade. Ou até numa discussão com um juiz ou com um promotor público em audiência. É verdade. Então, esse artigo ele é necessário para isso. Eu entendo absolutamente constrangedor. E aqui no Estado de São Paulo nós estamos novamente conversando com o diretor, principalmente o diretor do fórum lá da Barra Funda, que é o Fórum Criminal, o maior fórum em matéria criminal da América Latina, quiçá das Américas. Então, assim, é um fórum muito grande. Precisa revistar? Tudo bem, vamos revistar, mas vamos fazer de uma outra formatação. Já está ficando com fila de advogados, porque o advogado tira o óculos, o outro tira não sei o quê. E se você pega um agente mais minucioso, daqui a pouco a advogada vai ter que tirar o sutiã para entrar no fórum. Então é por isso que é importante esse artigo 133. Porque muitas vezes o advogado é preso por desacato,
numa situação dessa. Não, mas Eu nunca fui. Mas a pessoa que faz a revista não é autoridade. Não é autoridade. O desacato, Sim. o tipo penal do desacato, ele se refere somente à autoridade, porque a autoridade representa a justiça. É esse o nosso entendimento também. Agora, inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, conseguiu, no ano passado, com que retirassem aquelas placas do tipo penal do desacato. Que já ficavam expostas já na parede, na entrada. Então você entra no fórum, você já tem lá o tipo penal do desacato, já vem o indivíduo lá para lhe revistar e muitas vezes o advogado não quer perder tempo. Muitas vezes eu já fiz isso também, confesso. Eu estou correndo, estou naquela correria diária, eu não vou. Em presídio, nem cinto eu mais uso. Eu vou sem cinto no presídio, porque eu já causei celeuma numa situação dessa. De fato é. Então, por isso que é importante essas garantias, né? E essa garantia que o senhor citou, ela vem na Constituição Federal, ela é constitucional. Como o nosso Estatuto da Advocacia é constitucional também. Muito bem. Vamos então agora fazer uma pergunta relacionada também a esse tema e a nossa preocupação em que você saiba, que você tenha conhecimento, não é, daquilo que, afinal de contas, ocorre na prática do advogado. Porque o advogado, ele não vem aqui a esse programa falar bobagem, absolutamente. Ele vem porque ele vem conversar e dizer o que está acontecendo na prática. Então, eu queria perguntar a você, doutor Otávio, em relação à busca e apreensão em escritório, por exemplo, quando ocorre que há um mandado judicial no sentido de que ocorra uma busca e apreensão em escritórios, mas somente quando há um mandado judicial, ou seja, uma ordem assinada por um juiz. Aí é válido, no meu modo de entender. Sim. Agora, quando não há, acontece invasões a escritórios de advocacia? Veja, 3, 4 anos atrás, com o mandado judicial, alguns mandados judiciais, eles eram produzidos muito genericamente, infelizmente. Então, o que acontecia? Com essa força, a polícia entrava no escritório de advocacia e buscava e apreendia todas as pastas e arquivos do escritório. E é nesse ponto que eu entendo que está errado. Porque se o advogado é bandido, evidentemente, até o interesse dos colegas advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil, há um interesse de que esse advogado bandido seja detido, seja preso e seja expulso da Ordem dos Advogados do Brasil. Claro. Mas a experiência que nós tivemos no passado bastante recente é que muitos desses advogados não eram bandidos. Tinham clientes bandidos. Então, é nesse ponto em que a gente precisou colocar ali uma disciplina, um rigor maior, um freio, né? E foi essas as discussões. Eu me lembro disso. Quando a gente falava de invasão de escritório, muitos diziam, não é invasão porque tinha um mandado de busca e apreensão judicial. Mas muitas vezes esses mandados eram muito genéricos. Então, o escritório inteiro ia para a delegacia de polícia. E essas pastas, muitas vezes, não se referiam sequer àquele cliente que estava sendo procurado. Então, esse abuso, esses absurdos, mas muito dessas buscas e apreensões, elas foram depois, em tribunais superiores, consideradas ilegais. Atualmente, nós temos aí um acordo de que, sempre que possível, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil seja comunicado horas antes dessa busca e apreensão e que acompanhe a polícia justamente para fazer esse meio de campo dentro do escritório desse advogado. Essa pasta vai, essa não vai, é o que os senhores estão procurando aqui. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para que, às vezes, o telespectador ele tem alguma dúvida nesse sentido da minha colocação.
Pode o advogado ser convocado para depor como testemunha em um inquérito ou em um processo, não é? No processo onde um cliente seu está sendo processado? Então, essa é uma prerrogativa do advogado, de se negar Bom. a comparecer. Num caso muito específico, em que haja realmente a necessidade desse testemunho, mesmo assim o advogado pode se negar, mesmo que a parte a qual ele defende o autorize. Aí vale o bom senso. Né? Se é uma causa muito específica, de que realmente falta aquela palavra, né, do advogado, e o advogado pede autorização para o seu cliente, e com o bom senso, para evitar, enfim, maiores celeumas, o advogado pode ir lá e falar. Mas se quiser, sem justificativa nenhuma, se recusar aí, eu me recuso aí e não vou. Muito bem. E a prisão do advogado? A prisão do advogado é um problema sério que eu comprei essa briga há 10 anos atrás. Porque o nosso Estatuto do Advogado, ele faz uma determinação de que o advogado, enquanto não condenado, ou seja, enquanto não haja o trânsito julgado, ele vá para uma sala de Estado Maior, especial, que não é um presídio, que é diferente da prisão especial. A prisão especial, ela é feita num presídio, numa cela separada de outros onde presos. até coloca uma tabuleta. Prisão especial. Eu já vi isso. E o advogado, ele, pelo estatuto, ele deveria ser detido numa sala de Estado Maior, que é justamente uma sala localizada num prédio militar do Estado Maior. Eu já ouvi, já li juízes e alguns promotores dizendo que não existe Estado Maior. Eu já vi decisões, inclusive no Supremo Tribunal Federal, de que não há definição do que seja sala de Estado Maior. Não há definição. Não há definição do que... a sua lei é constitucional, mas o que é sala de Estado Maior? Sala de Estado Maior pode ser uma cela sem que haja outros presos comuns. Eu já vi esse tipo de decisão. Então, no Supremo, porque a última palavra é do Supremo Tribunal Federal, eu obtive sucesso com 3 ou 4 ministros. E aí fica aquela questão da sorte e da egrégora espiritual de cada advogado que foi preso. Porque se cair com um determinado ministro, vai ficar preso na pocilga. Muito bem. Doutor Otávio Augusto Rossi Vieira, eu acho que o telespectador está satisfeito e contente por receber essas informações, não é, diante do seu conhecimento prático e também da prática, não é, que o senhor tem na advocacia. E é uma grande honra esse programa receber aqui um conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil e que vem conversar conosco para alertar até o jurisdicionado. E eu fiquei muito contente, muito alegre com a sua presença. Já o conheço de longa data, sou amigo do seu pai, né, com muita honra, doutor Cássio, um grande médico, né, e eu fiquei muito contente em tê-lo aqui. Então, eu gostaria de que o senhor, então, usasse as câmeras para as suas considerações finais. Eu agradeço o convite, uma alegria falar do seu programa e vou aproveitar, então, já que o meu pai foi mencionado, mandar um abraço a ele, ao Cássio, a minha mãe, a Maria Júlia, porque estou muito feliz em exercer a advocacia e poder estar num programa deste de prestígio. E graças a eles é que eu posso estar aqui hoje. Muito obrigado. Porque a eles eu devo essa formação, não só acadêmica, mas como pessoal também. Então, eu que agradeço. Então, eu pessoalmente e o programa Direito e Justiça em Foco agradece a sua presença. Muito obrigado, doutor.